Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Nazaré, seja com todos vocês, seja conosco neste dia, né, nesta semana. Já estamos no mês de abril, glória a Deus por isso. Eu quero, assim, compartilhar com vocês hoje o primeiro capítulo do livro de 2 Coríntios, amém? Onde nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, iniciando essa segunda carta, né, à igreja de Corinto, assim, com consolação, né, diante do sofrimento, falando sobre sofrimento e falando sobre as suas experiências, né, recentes. E ele fala que a pessoa da consolação e do conforto é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pai das misericórdias e Deus da consolação. E o propósito da consolação e do conforto é o próprio Pai. E ele diz que quanto mais sofremos, mais Deus nos conforta. Ele diz que quanto mais Ele nos conforta, mais podemos consolar a outros com a mesma consolação que recebemos. E ele mostra aqui para nós um modelo da consolação e do conforto. Paulo, ele cita, ele fala aqui das próprias experiências que ele vive como exemplo desse tremendo e poderoso princípio que é a consolação de Deus e o conforto de Deus. E ele escreve aqui para nós sobre a sua recente viagem à Ásia. E ele fala as provações, que ele passou por muitas aflições. E ele testemunha que ele dependia de Deus em tudo, até quase morreu ali, né? Quase na hora da morte. Ele dependia de Deus e ele depende da vida de Deus. E ele conheceu o Deus do livramento, o Deus da vida, através de grandes livramentos, né, na sua vida. E ele fala também de uma viagem planejada até a Macedônia. E os coríntios acusaram Paulo, achando que ele estava mentindo por ele não ter visitado conforme ele havia prometido. E Paulo, ele declara a sua sinceridade quanto à sinceridade de Deus, a veracidade da palavra de Deus. E Paulo é sempre muito honesto. Ele fala aqui, no capítulo 1, nós vamos ler e ver a sinceridade de Paulo. Paulo, ele é sempre muito honesto com eles, com o povo de Corinto. E fala também, dentro do texto do capítulo 1, do versículo 19 ao 24, da sinceridade de Jesus, que Jesus é sempre honesto e franco. Queridos, esse é um resumo que eu fiz, né, a respeito do capítulo 1, e eu quero ler para vocês o versículo 3, o 4, o 5, até o 7, aonde Paulo fala sobre o Deus da consolação, né? Que o nosso Deus, ele é descrito aqui pelo apóstolo Paulo como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então ele fala assim no verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Isso é lindo demais, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós também possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos
que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amados, Paulo, ele é muito claro aqui, nesse texto do capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu quero explanar algumas coisas aqui com vocês, falar alguma coisa. Você sabe ou sabia que todas as promessas de Deus são para mim e para você? Está aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, que eu quero ler também, para ficar gravado no seu coração, que todas as promessas de Deus são para você e para mim. E quando você passa um tempo lendo, estudando a palavra de Deus, procure as promessas de Deus e peça que Ele lhe mostre como Ele já cumpriu, irmão. Não é que vai cumprir ainda não, Ele vai cumprir muitas outras, mas Ele já cumpriu muitas promessas na sua vida e na minha vida. Então, que você possa ficar nessa expectativa de que Deus cumprirá muitas promessas ainda na sua vida. Vamos ler o verso 20 do capítulo 1, que fala assim, ó, pois, olha só que coisa maravilhosa, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. É tremendo isso, amados. Creia no poder de Deus. Se você e eu aplicar a sua e a minha vida, se nós nos aplicarmos a orarmos no Espírito Santo, nós vamos poder sempre ter certeza de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso está escrito lá em Romanos. E nós vamos ver que Deus é grande, que Ele é poderoso. Irmãos, que não há nenhuma situação na sua vida ou na minha vida, no mundo, no país, da nação, que Ele não possa usar para o bem das nossas vidas quando nós oramos e confiamos nele. Nós devemos ousar orar do modo que queremos, né? Mas do modo certo, como o Espírito Santo nos orienta. Então, orar no Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. E eu creio que todos os crentes, os filhos de Deus que oram, cheios do Espírito Santo, amados, recebem um sim e um amém para a glória de Deus, como nós lemos aqui no 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. E nós vimos aqui também, que eu quero compartilhar, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o 5, que eu li até o 7, nós passamos por sofrimentos e provações. Fazem parte da vida de todo ser humano. Então, se você ou qualquer um de vocês que me ouvem possam estar passando por algum sofrimento, por uma fase atribulada na sua vida, peça a Deus para que Ele cerque a sua vida com todo consolo, que te ajude, mesmo nessa circunstância, a experimentar e ver que a presença dEle é real, é verdadeira na sua vida. Ele é capaz, amados, de nos confortar, independente da provação que possamos estar passando. Às vezes, você pode achar que Deus não está trazendo para você auxílio nesse momento. Mas saiba de uma coisa, que por tudo que você e eu passamos, tem um propósito de Deus, e você lá na frente vai poder consolar alguém, como Deus consola você hoje, mesmo que você ache que não está sendo consolado. Então, o Espírito Santo, amados, ele é chamado de conselheiro, está lá no livro de João, o Consolador, né? E ele deseja se revelar a você e a mim. O Espírito Santo está disposto a fazer muito mais, além daquilo que nós podemos pensar e imaginar, se você e eu quisermos receber a sua ajuda. Então, se você está ferido, se você foi maltratado, passou por alguma situação na sua vida
que está deixando você triste, fracassado, passou por alguma perda, você fracassou em alguma situação de alguma maneira, você está cansado. Eu pergunto para você, qual é o seu problema hoje? Guarde a palavra no seu coração. Leia 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1, capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, até o 5. E você vai ver que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer ajudar você, consolando a você e a mim. Quando eu e você precisamos dessa ajuda, desse consolo. Creia nisso. Creia, você não está sozinho. Deus não permite que você e eu passamos em nenhuma situação sem nenhum consolo. E é muito bom quando nós recebemos esse consolo de Deus. Muitas vezes as pessoas não podem nos dar o que realmente precisamos, a não ser, amados, que o próprio Deus use alguém para nos alcançar ou para alcançar aquilo que nós estamos precisando. Se Deus usar uma pessoa para te confortar, para te consolar, para te abençoar, você ou essa mesma pessoa está confortando você através e por meio, amados, do Espírito Santo de Deus. Eu quero te lembrar que Ele é o Consolador. Então peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, receba o consolo de Deus, receba o conselho de Deus. Sempre que você precisar, guarde no seu coração a palavra. Lindo demais, ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, olha a promessa, verso 4, em todas as nossas tribulações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu quero finalizar aqui e deixar essa palavra para vocês. 2 Coríntios, capítulo 1. Medite nesse capítulo, irmãos. Ele só tem 24 versículos, bem curtinho, delicioso, eu vou usar essa expressão. Uma comidinha saborosa, deliciosa para o teu espírito, para você ser fortalecido na sua alma, para você ser renovado e restaurado. E eu quero declarar que Jesus Cristo, Ele é a esperança da glória em você e em mim, em nossos corações, amém? Espere nele, confie nele, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia.